meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Perdão, Wesley. Vamos falar de um quadrinho. Esse eu tirei do fundo do baú. E me surpreendi, tudo bem, ele é um quadrinho já considerado antigo para muitas pessoas. Mas eu fiquei surpreso que somente um youtuber comentou, eu não quis nem ver. Nada contra o trabalho, depois eu dou uma conferida também. É importante olhar o trabalho dos outros. Mas é um quadrinho da Marvel que, ao meu ver, envelheceu muito bem. Ele tem seus fãs, eu acredito que tenha seus fãs, mas é surpreendente como quase ninguém o comentou dele. Vamos falar de A Vingança do Monolito Vivo. Eu vou abaixar um pouco as fitas. Vou deixar apenas os Goonies. Os Goonies já foi comentado no Reavaliando. Quem quiser dar uma olhada, uma reconferida, eu agradeço. Enfim, A Vingança do Monolito... Só um instante. Pronto. A Vingança do Monolito Vivo é o seguinte. É um vilão bem antigo dos X-Men. Ele se chama o Faraó Vivo. Porque quando a pessoa lê os X-Men, o que vem na mente? Ah, Wesley, tem o Dr. Destino. O Dr. Destino não. Magneto, Senhor Sinistro, Apocalipse, Arcade, Rainha Branca, enfim, são zilhões de vilões dos X-Men. E os X-Men, eles têm uma galeria de vilões, são as galerias mais fortes ao meu ver. A do Flash, eu gosto bastante da galeria do Flash, do Batman, se pudermos colocar a galeria de vilões desses heróis, do Batman e do Aranha e os X-Men. Só que o Monolito Vivo, ele era na realidade o Faraó Vivo, de histórias muito antigas lá dos anos 60, Jack Kirby, Stan Lee. Ele era aquele vilão básico, poxa, eu quero conquistar o mundo, não sei o que, o Egito está sendo muito oprimido, e ele sempre levava pancada dos X-Men. Eram raríssimas as histórias que o Faraó Vivo não apanhava dos X-Men. Só que quando dá os anos 60, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, vem o Roy Thomas e o Neal Adams. Eles vão reformular o Faraó Vivo. O Faraó Vivo, a princípio, é um cara com os trajes bem ridículos. Não é tipo o Dr. Destino, que tem aquela armadura, inimigos do Homem de Ferro, como o Chicote Negro. Então, aquela galera que chamava mais atenção. O Mandarim, que é inimigo do Homem de Ferro. Só que não chamava tanta atenção no Faraó Vivo. Eles o transformam, a equipe Neal Adams e Roy Thomas, no Monolito Vivo. O Monolito Vivo, para ele virar um monstro gigante, ele precisava anular os poderes do Destrutor. Foi uma desculpa que eles deram lá. Não, o Destrutor, que ele lança raios, tal, não sei o quê. Mas se ele ficar isolado, ele não vai mais anular o poder do Monolito Vivo. Até aí, ok. Mas nessas histórias do Monolito Vivo, são histórias antigas, são difíceis de serem encontradas. Geralmente, não, elas foram relançadas no Brasil, mas a preços até bons. Grandes clássicos X-Men, coleção histórica Marvel, a maior saga dos X-Men, enfim, se nós encontrarmos as imagens, colocaremos aqui. Enfim, eu não comprei por falta de dinheiro, porque eu lembro que eu passava na banca, ou nas bancas, não eram tão caras. Mas a edição mais antiga que eu tenho é essa Super Aventuras Marvel 61. É um confronto. O Destrutor, ele é sequestrado pelo Monolito Vivo, tal, não sei o que. Aí vai o Aranha e o Thor resgatar o Destrutor. Uma história básica lá do John Byrne com Chris Claremont, muito boa. O Aranha, ele até ri do Monolito Vivo. Rapaz, mas você tem uns trajes que na época era o Faraó Vivo, ridículos, e realmente as roupas do cara são muito ridículas. Mas quando ele vira o Monolito Vivo, já dá uma diferença. Quando essa história foi feita, ela foi feita pelo David Michelini e o Mark Silvestre. Tanto esse roteirista quanto esse desenhista é o seguinte: o David Michelini, eu lembro que eu fui ler um artigo no Guia dos Quadrinhos, até para deixar mais rico esse vídeo, falando que ele começa muito bem a carreira dele, depois vai cair na rotina dos heróis, não sei o que, naqueles clichês. Em partes eu concordo com eles. Mas o David Michelini, ele é um cara muito importante. Ele já abordava muitas histórias importantíssimas no Homem de Ferro,
como adultério, política, a questão do alcoolismo do Tony Stark, guerras de corporações, fidelidade entre empregados. Eu vejo que a obra do David Michelin, naquela primeira parte, envelheceu muito bem. E o David Michelin tem gente que não olha. Tudo bem, ele criou o Carnificina, que é aquele sub-Venom. Ele é um Venom ainda mais psicopata, que é no auge lá do massaveísmo nos anos 90. Mas ele também, olha os caras que ele cria. Ele cria Madame Xanadu, uma personagem muito importante das histórias do Tony Stark, ou Homem de Ferro. Ele cria a Bethany Cabe. Bethany Cabe é uma mulher que se envolve com o Tony Stark, ela é segurança pessoal. Se eu não me engano, o cabelo dela é castanho, não me lembro agora. Mas enfim, é uma personagem muito importante na cronologia do Tony Stark. O James Rhodes, ou Jim Rhodes, que vai se tornar o famoso Máquina de Combate. Ele segura aquela fase terrível dos anos 90, do Aranha. Na DC ele vai para o Super-Homem, ele trabalha em muitas histórias do Super-Homem, mas ele tem um bom argumento. Já o Mark Silvestre, todos vão conhecê-lo pelos X-Men, pelo Wolverine. A fase do Wolverine dele eu considero incrível. Ele trabalha lá no Massacre de Mutantes, um pouco no Inferno, enfim. Mas o traço original do Mark Silvestre, pois essa história é de 82. Ele lembra muito o Neil Adams, Bernie Wrightson, o Frank Frazetta. Ele mesmo fala que era muito fã desses desenhistas. E quando ele começa a se interessar por quadrinhos, ele foi na casa de um primo. O primo dele tinha vários e vários quadrinhos da DC e da Marvel. Ele começou a se interessar. Aí você me pergunta, Wesley, onde nós vamos chegar nesse Monolito Vivo? O Monolito Vivo é o seguinte. Aqui conta a origem dele. Ele é um cara que ele nasceu no Egito. Ele fala que é descendente dos faraós, que os faraós se originaram dos mutantes, e faz sentido, pois o Apocalipse é mutante, ele vem lá do Egito de mil não sei das quantas. Enfim, só que ele é um menino muito torturado, ele sofre bullying, só tem uma moça que gosta dele, ela divide a paixão com ele pelos livros, por estudar genealogia. Genealogia é estudar a árvore genealógica. Enfim, aí ele vai para a universidade, mas os caras vão fazendo chacota nele. Ah não, esse cara é louco, fica comparando o pessoal egípcio com mutantes, não sei o que. Ele é chacotado na faculdade. Mas no que ele é chacotado na faculdade, vem uma multidão enfurecida, vai atrás dele. Ele foge de carro com a esposa, mas em um determinado acidente de carro, a esposa é arremessada do carro e a filhinha dele, só não morre a filhinha dele. Aí ele fica revoltado. É porque eu esqueci o nome dele aqui no árabe, que é difícil mesmo o nome dele no árabe. Mas enfim. Ele fica muito revoltado, a humanidade não presta, toda vez eu passo dificuldade com esses caras, a humanidade tem que ser exterminada. Ele é uma versão mais reacionária do Magneto. Magneto, ele ainda quer preservar os mutantes, não sei o que. O Magneto, ele acredita na causa dos mutantes. O Faraó Vivo, não. O Faraó Vivo, do pouco que dá para entender aqui, quanto mais ele exterminar a humanidade, melhor. Vão ficar só aqueles caras básicos na tirania dele. E ele aquelas seitas já olha, opa, peraí, esse cara é perfeito para a nossa causa. Ele lembra bastante as histórias da DC, que tem o Irmão Sangue, que é o inimigo dos Novos Titãs. O inimigo dos Novos Titãs, o Irmão Sangue, já vai naquele negócio da religião, do fanatismo. São histórias complicadas de serem feitas, não é todo roteirista que faz. Lá na DC era o Marv Wolfman, no argumento dos Novos Titãs. E ele vai para Nova York. Aparece uma certa moça que fala que ela está sendo perseguida pelo Faraó Vivo, que ela não quer fazer mais parte da seita. Ela vai em busca do Quarteto Fantástico, pedir ajuda para o Quarteto Fantástico. Nessa época, a formação do Quarteto Fantástico tinha a Mulher Hulk. E não é a Mulher Hulk ainda do John Barney. É a única ressalva que eu faço nessa revista, é a Mulher Hulk deste quadrinho, porque a Mulher Hulk ela vai crescer bastante na mão do John Barney. Ela vai ficar feminista, guerreira, determinada, ela não leva desaforo para casa. É cômica, a fase dela no John Barney é muito cômica, enfim. Mas o quarteto vai naquela, né? Eles têm bom coração, o que essa moça quer, será? Mas eles percebem que é um ardil. A moça está mancomunada com esse Faraó Vivo.
como o Quarteto Fantástico ele tem o poder vindo da radiação cósmica, o Faraó Vivo ele crê o seguinte: eu vou anular o poder do Quarteto Fantástico e vou virar o Monolito Vivo e vou devastar Nova York, ou o que estiver na minha frente. E o David Michelin e o Mark Silvestre, eles se inspiram, aí onde que eu sei de novo, meu amigo, o Aguiar, lá do Aguiar tem o que falar, eles se inspiram muito naqueles filmes dos anos 50, a Godzilla, Tarântula, King Kong contra o Godzilla, Gamera, que é um filme japonês, né, que é como se fosse o rival do Godzilla, enfim, o Mothra, que é um monstro japonês também, aquela borboleta gigante. E na Marvel, no prefácio aqui, tanto o David Michelin quanto o Mark Silvestre, eles falam, quando eles estavam desenhando e argumentando, o pessoal da Marvel ria: rapaz, mas aqueles filmes ali, era só um monstro destruindo tudo, aquilo não tinha sentido. Ao contrário, aqueles filmes tinham uma crítica social muito boa, quem for olhar com bastante... O Monstro do Mar, do Ray Harryhausen, e eles quiserem introduzir isso nos quadrinhos. Mas em determinado momento da trama, vai sofrer outra tragédia, o Faraó Vivo. Aí que ele fica mais possesso, ele fica revoltado: agora que eu vou acabar com a humanidade, não quero mais nem saber. E ela é uma história, para os padrões de hoje, mostra como é que o ódio pode ser perigoso, a manipulação, um líder religioso pode ir até as últimas consequências. Aliás, mostra como é uma história que reflete muito os Estados Unidos e o Brasil atual, que, na minha opinião, foram os dois países que mais escolheram errado nos últimos anos seus governantes. Foi uma coisa assim calamitosa, mas enfim, vamos voltar aqui ao contexto da história. E o quarteto, ele é sequestrado pelo Monolito Vivo. Aí o que acontece? Não tem um quarteto, o X-Men some, ninguém sabe onde está o X-Men nesse período, deveria estar na Ilha Muir. Quem lê as histórias dos X-Men sabe do que eu falo. Enfim, a Mulher Hulk, que é a única que não é sequestrada, ela pede ajuda para os Vingadores. Mas os Vingadores estão lá em outras missões, não sei o que, só sobra o Capitão América praticamente. O Capitão América fala: ó, Mulher Hulk, é o seguinte, eu vou te recrutar e nós vamos recrutar um cientista. O Capitão América vai no computador, não tinha internet, não tinha nada. É incrível, o computador já dava o perfil. Eles vão no Homem-Aranha. O Homem-Aranha faz sentido, porque o Reed Richards é o maior cientista da Marvel, mas depois, talvez fosse o Homem-Aranha, pois o Homem-Aranha é um cientista, ele é um cara que se dedica à ciência desde cedo. Mas aí que nós temos os três personagens principais da trama: o Mulher Hulk, Capitão América e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele vai vendo, quando ele vai ser recrutado, que ele vai no Clarim Diário, o Jonah Jameson puxa saco do Capitão América: ô Capitão, você é o cara, eu te admiro, vou te oferecer um charuto. É cubano, todo mundo sabe que o charuto bom é cubano. Eu não uso não, mas não fumo. Mas enfim, só que o charuto ele fala que é da Flórida, não sei o que, para enrolar o Capitão. O Homem-Aranha vai vendo que, como ele é um cara, ele é um pouco menor em ameaças globais, ameaças cósmicas. O Aranha vai se questionando: será que eu estou à frente dessas ameaças? Será que eu não sou um herói menor? Será que minhas habilidades vão ser necessárias para ajudar o Capitão América? A Mulher Hulk, ela é questionada em vários momentos pelo Capitão América. Ela faz umas piadas lá meio amargas, meio de humor negro com o Faraó Vivo, o Monolito Negro. O Capitão fala: ele pode ser morto, eu não posso brincar com a vida de uma pessoa. A Mulher Hulk fica bem sentida. Em determinado momento, depois que ele vira o Monolito Vivo, porque vocês querem ver ele quebrando tudo, claro. O Monolito vai quebrar uma escola. Ele não quebra, pois ele lembra que esse colégio tem crianças, lembra da mulher dele, da filhinha dele. Ele começa a se questionar. Aí onde que entra o Capitão América? Porque eu falo, quando o Garth Ennis faz o The Boys, ele não gosta de heróis. Ele está criticando o conceito. Você não gosta de The Boys? Não li, não posso dizer. Mas o dia que ler, eu falo para vocês o que eu achei. Mas leio de tudo. O Capitão América começa a conversar com o Monolito Negro, ou Monolito Vivo. Você não pode fazer isso. Você está estimulando o ódio. Essas pessoas são pessoas comuns. O que você sofreu lá atrás não quer dizer que outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Essas pessoas são comuns. Elas estão com medo, elas estão assustadas, nem todo mundo é ruim. Aí você vê a truculência também do exército. No caso aqui, o exército americano, ele já começa a atirar quando o Capitão estava convencendo o Monolito Vivo. Ele estava assim: caramba, é questão de tempo para eu convencer
o monolito vivo. Mas não, o exército começa a atirar, o capitão, seus idiotas, como é que vocês fazem isso, não sei o que. Estava quase convencendo ele. E tem uma cena lindíssima do capitão correndo com a mulher Hulk. Se a edição aqui encontrar, nossa, eu vou ficar muito contente. Enfim, o capitão correndo com a mulher Hulk e o exército tacando tiro, tacando bomba, os jatos detonando tudo, porque quando há uma zona de guerra, o exército ele isola o local e taca tiro, não quer nem saber, é um negócio muito complicado. E linda essa cena, que é no traço do Mark Silvestre. Por isso que eu falo para vocês, não fique só nos filmes da Marvel. Igual que vocês já conheceram, ótimo, vamos na fonte original, enfim. E tem uma cena, depois de muita briga, muito quebra-pau, os paus mandados do Monolito Vivo vão bater nos heróis da Marvel, na população. A população se une com os heróis Marvel e ele questiona o capitão, mas como é que pode, poxa? Esses caras aí, eles estão se unindo com vocês, o que acontece? Aí o capitão fala, é porque você não me ouviu. Simplesmente você não me ouviu. As pessoas são boas, elas estão assustadas. Tem pessoas aqui que poderiam te ajudar, tem pessoas que estão dispostas a ajudarem você. É isso, cara. É isso, essa história, o Monolito Vivo. E tem gente que não pega. Aí o que acontece? É uma história que nunca foi relançada pela Panini. Pode relançar nos seus 40, no máximo 30. Acho que 40 já é um exagero, porque ela é fina. É uma história muito fina do período. Aqui falando que esses heróis, eles começam a se questionar. Até no final, o Capitão América, ele começa a se questionar. Poxa, quantas pessoas estão sofrendo neste momento? Quantas pessoas vão perder seus parentes? Será que nós ganhamos o Monolito Vivo quando era mais jovem, no Egito? As crianças chacotando o Monolito Vivo. Ele levando pancada das crianças. E quem conhece o Neil Adams se lembra bastante. Por isso que eu falo que é importante a história do Arqueiro com Lanterna, pelo Neil Adams e o Danny O'Neill, que nos permitem ter acesso a isso. Quando sofre outra tragédia, que a esposa dele morre no acidente de carro. Olha que traços lindíssimos, lindíssimos. Aqui ele levando o pau dos X-Men e tal, não sei o que. Vou pegar só mais umas cenas. Só umas cenas aqui, né? E é uma história com teor religioso, falando o problema de uma mulher Hulk. Mulher Hulk aqui, que o pessoal está mais acostumado a ver ela no traço do John Barney, né? A Mulher Invisível. O quarteto ele não é páreo para esse tipo de ameaça. Eu vou pegar uma parte lá no fim, que é uma história com 50 páginas. 50, 70 páginas. O Monolito, ele fica gigante. Até o final dessa revista, ele é muito filosófico. O Capitão América. Depois dessa edição aí que eu reafirmo a minha admiração pelo Capitão América. Olha só que bacana. O Jameson puxando saco. Jameson é puxar saco também, rapaz. Ele fica aqui no negócio do Homem-Aranha, mas ele é puxa-saco também. Olha só o Aranha. Poxa, capitão, será que eu posso ajudar? É muito bonito. Olha aqui, o Aranha. O Aranha ele fala, poxa, o Capitão América ele é bom de estratégia. Mulher Hulk é boa de pancada. E eu? Como eu fico nessa história? Tu vê a humildade do Homem-Aranha, né? Que história bacana, gente. É uma história que eu sofri muito para achar em sebo. Não é fácil, essa aqui eu vou ser sincero com vocês. Não é fácil de achar em sebo. Pelo menos aqui no DF não. Olha aqui, rapaz. É bem aqui mesmo a parte que eu queria, ó. O Aranha, ele vai ter que fazer um sacrifício. O Capitão América falou que era mais necessário a mulher Hulk fazer o sacrifício do que o Aranha, pois ela é a membra mais forte. O Capitão conversando com o Monolito, cara, ele sobe a escada, ó, quer ver? Essa cena aqui, ó, você não pode fazer isso com as pessoas. Cara, é muito bom, muito bom. Quem puder ler, eu também recomendo essa Homem de Ferro 20, que é a Bethany Cable, que eu falei para vocês, do David Michelini. Esse aqui é o Laser Vivo, um vilão lá mais mequetrefe do Homem de Ferro. Gente, muito, muito obrigado. Por favor, compartilhem. Vocês é que fazem o canal andar. Deem aquele joinha, mete o dedo nesse like. Esse like não foi vocês que fizeram, não. Muito, muito obrigado e até o próximo Reavaliando.